Amém. A paz do Senhor, mulheres. Que alegria estar aqui nessa noite. Meu coração está muito alegre de conhecer vocês, porque, como a pastora Kenny acabou de dizer, eu a conheci num dos retiros que eu realizei com a Ana lá na Flórida e nasceu essa grande amizade. Depois ela fez a minha mentoria, Esther nos dias de hoje. E ela é uma Esther nos dias de hoje, uma mulher bem posicionada nesse tempo. E eu já quero profetizar sobre a sua vida que você também é uma Esther nos dias de hoje. Uma mulher que se posiciona, uma mulher que entende o seu chamado, uma mulher que entende o seu propósito. E nessa noite eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho tantos motivos aqui para agradecer ao Senhor, mas primeiro eu quero agradecer ao Senhor pela vida das mulheres dessa igreja. Gente, desde que eu pisei aqui nessa igreja, na verdade, desde que eu cheguei na casa dos pastores, do pastor Márcio e da pastora Kênia, eu sinto um amor tão grande, eu sinto um carinho, eu sinto uma atmosfera celestial tão linda, um cuidado, algo assim celestial. É como se eu estivesse sendo recebida por anjos. E aí, quando eu cheguei aqui na igreja, eu senti a mesma sensação. Eu acho que eu estou chegando no céu, eu acho que eu estou chegando num lugar onde estão os anjos do Senhor. Rever a Joyce aqui nessa noite. Menina, como Deus faz, né, Joyce? Meu Deus, meu coração também se alegrou tanto de ver você aqui hoje. A Joyce e eu, nós estamos sendo lançados aí nesse mundo do nosso Deus, nos países do Senhor, lá de Arraial do Cabo. Quem conhece Arraial do Cabo, gente? Lá no Rio de Janeiro. É uma cidade muito feia, que tem umas praias assim horríveis. É chamado Caribe brasileiro, sabe? E nós nos conhecemos de lá do Arraial do Cabo, porque lá onde nasceu a nossa primeira igreja, a primeira eclésia nasceu lá. E eu me lembro da Joyce ainda solteira, com o esposo dela, o Daniel, ainda solteiros. Já os dois, uma bênção na presença do Senhor, ministrando. E hoje o Senhor os lançou aqui para as nações da terra. Estão aqui nos Estados Unidos da América. Quantos anos, Joyce? 8 anos, para a glória de Deus. Que bênção te encontrar aqui. Eu fiquei muito feliz também de ver você aqui. Gente, o meu coração assim está alegre demais nessa noite. Esse carinho de vocês, conhecer as mulheres dessa igreja, conhecer a pastora Regina, conhecer a Tati, meu Deus, lá pertinho de mim, gente, porque eu moro na Flórida, tem 7 anos que o Senhor nos trouxe para cá, mas eu sou de Cabo Frio, gente, nós somos de Cabo Frio, daquela região ali de praias, e a Tati é de pertinho de mim. Conhecer essa mulher de Deus, conhecer a bispa também aqui da igreja, que benção, conhecer a Sara, que mulher linda, que mulher inteligente na palavra. Eu amo ver mulher inteligente na palavra, gente. Não dá vontade de ficar ouvindo assim a noite toda? Eu ia falar para quem, deixa ela continuar, tá tão bom. É tão gostoso ouvir a nossa irmã quando ela se prepara, ela estuda, cheia da unção, cheia da glória. Gente, isso é lindo demais. Deus tem levantado as mulheres nesse tempo. Deus está nos levantando, mulheres forjadas, mulheres posicionadas para esse tempo, oh, glória. Mas eu queria falar para vocês também, apresentar para vocês, eu sempre gosto de apresentar, aonde o Senhor me leva, que as pessoas ainda não me conhecem, eu gosto de apresentar a minha família. Então, eu queria pedir ao irmão aí da mídia que pudesse colocar aqui, olha, esse aqui é o meu respaldo, viu, gente? Não tem diploma, não tem nada. Para mim, essa é a minha maior alegria. Meu esposo, pastor Leonardo Teixeira, minha filha Karen, que é a nossa filha mais velha, meu filho Ítalo e o meu filho Isaquinho, que é o mais novinho. Essa é a minha família, é a minha maior credencial. Se eu estou aqui, é porque eles me abençoam. Se eu estou aqui, é porque meu esposo me abençoou. Um dia ele falou assim para mim: meu amor, você é uma borboletinha do Senhor e eu quero abençoar você para você voar. Voa, voa sobre aquilo que Deus tem na sua vida. E por isso eu estou aqui nessa noite. A sua família é a maior alegria da sua vida. Será que você pode falar assim comigo? A minha família é a maior alegria da minha vida. É o meu maior orgulho. E aonde eu for, aonde Deus me levar, eu vou falar deles, eu vou testemunhar sobre eles, eu vou falar da minha família, amém? Glória a Deus.
Bem, nessa noite nós estamos aqui compartilhando essa conferência que a pastora Kênia nos trouxe um tema tão especial, forjadas. E esse tema é um tema que fala muito com a gente. A pastora Sara acabou de nos ensinar como que uma mulher ela é forjada para lutar as suas batalhas. E, gente, tem batalha todo dia, não tem, gente? Tem guerra, tem batalha, mas eu também quero dizer uma coisa para você. Tem guerra, tem batalha, mas tem vitória, mulher de Deus. Tem vitória para você, tem vitória para mim, porque as mulheres de Deus, elas alcançam a vitória. O Senhor as forja, o Senhor trabalha na nossa vida e Ele nos ensina a como vencer as nossas batalhas. E nessa noite o tema que eu vou compartilhar é a intimidade que nos conduz a uma vida de santidade. Enquanto a pastora Sara estava ministrando, o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Ele falou assim: filha, não adianta vocês terem muitas armas espirituais se vocês não tiverem uma vida de santidade. Porque o inimigo de vocês, ele não tem medo de armas espirituais. A verdade é que ele conhece uma mulher pela vida que ela tem diante de mim. Pela vida de santidade. Sabe quando ninguém está vendo você? Quando ninguém está me vendo? Sabe quando a gente está lá no nosso trabalho? Sabe quando a gente está dirigindo? É nesse momento que o inimigo está observando a gente. E a verdade é, Tati, que ele tem medo de uma mulher que se santifica a cada dia. Uma mulher que se separa. Uma mulher que o sangue do Cordeiro está sobre a vida dela diariamente. Uma mulher que reconhece que ela não é nada sem o Senhor. Uma mulher que reconhece que não adianta títulos, não adianta bens, não adianta nome, não adianta estrutura, não adianta nada. Porque se ela não tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida, ela não vai conseguir vencer as batalhas. Uma mulher que se santifica é uma mulher que consegue vencer. É uma mulher que consegue ser forjada pelo Senhor. Deus está nos chamando para uma vida de santidade, meninas. Mulheres que se santificam diariamente. E sabe o que aconteceu ontem? Aconteceu uma coisa muito interessante, gente. Nós estávamos lá em Orlando, fomos almoçar com uma amiga, um casal de amigos, né? E uma amiga muito grande minha, do meu esposo, da minha família. E aí a gente estava lá no restaurante almoçando. Sabe quem a gente encontrou? Eu não sei se vocês conhecem a Sara Shiva. Quem conhece a Sara Shiva, gente? Pensa numa mulher poderosa para falar de santidade. Conhece ela, Tati? Vou te apresentar ela. É uma carioca arretada. Encontramos com a Sara Shiva lá no restaurante. E aí foi muito forte, Joyce, porque eu ia falar aqui hoje de santidade. A verdade é que eu quase liguei para essa menina aqui e falar assim para ela: Kênia, vamos fazer o seguinte, posso não pregar amanhã, eu levo a Sara e ela prega no meu lugar, porque eu nunca vi uma mulher falar de santidade como a Sara. Eu me lembro que há uns 22 anos atrás, na nossa igreja, ainda antes de Deus nos dar o nosso ministério, a nossa igreja era o Centro Evangelístico Internacional, lá no estado do Rio, pastor Custódio Rangel, fundador da Adonep no Brasil. E a Sara foi ministrar na nossa igreja, eu e o meu esposo. Nossa, fomos assim impactados. A igreja deveria ter assim umas 400 pessoas naquela noite. Quando a Sara acabou de pregar, que ela falou sobre santidade, gente, as pessoas saíam chorando, arrependidas, correndo no altar, se jogando. Foi uma coisa sobrenatural. Porque a verdadeira santidade, ela vem com arrependimento, com mudança de vida, mudança de caráter, transformação. E aí ontem eu encontrei com ela, eu falei: Sara, eu estou indo amanhã lá para Canéric, para uma conferência de uma amiga minha. E eu vou ministrar sobre santidade. E ela: olha aqui, aquele jeitão dela. Quem conhece a Sara, gente? Olha aqui. Você sabe que uma mulher que se santifica é uma mulher que tem um estilo de vida de santidade. Santidade é um estilo de vida. Eu falei: então, Sara, ora por mim, porque eu reconheço que você é uma autoridade nessa área. Você está há 25 anos sem beijar na boca. Você está há 25 anos sem fazer relação sexual. Você está há 25 anos separada, santificada para o Senhor. Ora por mim. Aí ela orou por mim, me abençoou. Vai, mulher, vai que Deus vai te usar. Então eu quero dizer para você que eu estou aqui debaixo de uma unção sobrenatural essa noite, amém? Para falar com vocês sobre santidade. Eu amo, gente, reconhecer aquilo que Deus faz na vida da minha irmã. Sabe qual é a minha maior alegria? É ver mulheres como a Kênia.
É ver mulheres que a gente vê o Senhor levantando, o Senhor preparando, o Senhor forjando, o Senhor trabalhando para um novo tempo. Eu vim lá da Flórida para dizer a você, sabe o quê? Que Deus está trabalhando em você para um novo tempo. Deus não tem filhas queridas ou filhas que Ele ama mais. Deus tem filhas que se posicionam para Ele. Deus, Ele quer usar você. Você quer ser usada pelo Senhor? E aí, o Senhor, Ele falou muito ao meu coração que mulheres que se santificam diariamente vão viver coisas sobrenaturais com Ele. Josué 3:5 diz assim, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Ei, mulher, eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida. Que se você começar a se santificar de uma forma diferenciada a partir dessa noite, o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. O Senhor vai fazer maravilhas na sua casa. Sabe, esse demônio que às vezes tenta ficar te oprimindo a sua família, você vai colocar ele para correr da sua casa. Porque é uma mulher que se santifica, é uma mulher cheia da autoridade do Senhor. Ei, uma mulher que se santifica é uma mulher que tem visão espiritual. Ela é igual um raio-x. Ela chega nos lugares, assim, usada pelo Senhor, viu, gente? Não é para olhar a roupa da irmã, não, gente. Não é esse tipo de raio-x, não, gente. É raio-x espiritual. Aonde ela chega, ela consegue enxergar aquela mulher que precisa ser abraçada, aquela irmã que precisa ser cuidada, aquela irmã que precisa ser encorajada. Ei, dentro da sua casa, Deus está ampliando a sua visão. Deus está ampliando a sua visão. Você está pedindo para o Senhor te mostrar. Tem mulheres aqui nessa noite que têm orado ao Senhor. Senhor, eu não sei porque eu ainda enfrento essas guerras. São anos enfrentando as mesmas batalhas. Mulher, a partir dessa conferência, o Senhor está abrindo a sua visão. Ele vai mostrar a você. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai fazer igual a Sara nos ensinou. Você vai pegar as armas espirituais. Você vai pegar a palavra de Deus, que é a maior arma espiritual que nós temos. E você vai guerrear. A sua guerra é no espírito. A sua guerra é através da palavra. Agora o Senhor, Ele está chamando as mulheres. Mulher, tome o seu lugar de honra. Existe um lugar que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. E esse lugar é conquistado através de uma vida de santidade. Eu volto a dizer, santidade é um estilo de vida. Fala para o irmão que está ao seu lado, santidade é um estilo de vida. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Esse é o nosso texto que nós vamos hoje aqui compartilhar com vocês. Eclesiastes, apenas um versículo, gente. Eclesiastes 10, versículo 7. Que diz assim, olha, tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Eu vou repetir mais uma vez, para que você nunca mais esqueça o que Salomão está nos ensinando nesse versículo. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Eclesiastes é um livro que foi escrito entre 450 a 180 anos antes de Cristo. E é uma tradição de autobiografias. Interessante que se você ler Eclesiastes, você vai ver que o filho do rei Davi, Salomão, ele está compartilhando as suas lutas diárias. É como se ele estivesse conversando comigo e com você, as dificuldades que ele enfrentava. Sabe quando a gente assim senta para um papo com a nossa amiga, sinceramente, não é aquele papo assim só vitória, tá tudo maravilhoso, tá tudo na bênção. Não, é sentar e falar, olha, cara, o negócio tá esquisito, tá difícil, tá apertado, tô passando uma guerra, minha irmã, mas olha, eu sei que Deus vai me dar a vitória. Eu entendo que às vezes as guerras que eu passo também, eu contribuo muito para elas. Era mais ou menos isso que Salomão estava falando. Ele estava ali conversando, falando sobre as suas angústias. Eclesiastes é esse livro. Eclesiastes, ele conclui esse livro com um mandamento. E ele fala assim, olha, teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque isto é tudo o que o homem precisa fazer. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Você quer ser uma mulher sábia?
Que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola, com as próprias mãos, ela o destrói. Você quer ser sábia? Então teme ao Senhor. Porque aquela mulher que teme ao Senhor, ela é ampliada na sua sabedoria. O Senhor, Ele vem com a sua sabedoria e Ele ensina essa mulher a como que ela vai vencer os dilemas dessa vida terrena. Agora, gente, nesse versículo que nós lemos, que vai nos ensinar tanto sobre algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com vocês 4 verdades que nós aprendemos, mulheres, com esse versículo. 4 verdades que hoje as mulheres forjadas que estão aqui nessa noite, que o Senhor trouxe para essa conferência na Emmanuel Church, em Naugatuck, nós precisamos aprender. E a primeira é o que está muito claro nesse versículo: a inversão de valores. Quando o pecado, ele toma o controle da vida de uma mulher, há uma inversão de valores. Vocês vão ver que o versículo, Kênia, ele está falando o quê, gente? Eu vejo escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. A ordem natural seria os príncipes andando a cavalo e os escravos andando a pé. Nós estamos vendo aqui uma inversão de valores. E essa inversão de valores que Salomão está dizendo é algo que acontece na vida de muitas mulheres. Muitas mulheres permitem que o medo, a comparação, as feridas do passado ditem a sua identidade. E quando isso acontece, a carne domina e a santidade fica de lado. Quando há uma inversão de valores na vida de uma mulher, essa mulher está suscetível a viver fora da posição que Deus tem para ela. Deus tem um lugar de honra para você, mulher. Deus tem um lugar de honra para você, minha querida. Deus tem um lugar de honra para você. Você é uma mulher forjada por Ele. E existe um lugar preparado para você. Não permita que na sua vida aconteça essa inversão de valores. Quer ver uma mulher? E aqui eu vi o Espírito Santo testificando com a palavra da Sara. Uma mulher que viveu uma inversão de valores, Eva. Por quê? Eva, ela era a rainha do jardim do Éden. Ela foi levantada pelo Senhor para reinar. Quando lá em Gênesis o Senhor fala que a mulher seria auxiliadora do homem, no hebraico, a tradução auxiliadora é Ezer Kenegdo, que significa aquela que o corresponde. A verdade é que a mulher, ela foi desenhada pelo Senhor para corresponder às necessidades do seu marido. A mulher, ela foi feita pelo Senhor de uma forma tão perfeita. E ela foi feita para que ela pudesse corresponder àquela que corresponde. Aquela que não somente auxilia, mas ela é aquilo que o homem precisa. É essa Ezer Kenegdo. Agora olha que coisa interessante. A primeira mulher na história da Bíblia, Eva, ela teve uma inversão de valores. Ela era rainha, mas ela quis ser uma escrava. Sabe por quê? Quando ela ouviu aquela serpente. Eu fico imaginando Eva quando aquela serpente está falando com ela. Como que a serpente consegue fazer Eva achar o fruto daquela árvore desejável? Se era algo que Deus tinha falado que era abominável, que eles não poderiam tocar e nem comer. Como que aquela serpente conseguiu enganar Eva de tal forma que ela agora começa a desejar algo que já era condenável pelo Senhor? Mulher, tem coisas que o Senhor já deixou para a gente que é condenável. Tem coisas que estão na palavra, que nós precisamos viver na nossa vida. Sabe o que o Senhor nos ensina? Quando nós invertemos os nossos valores, nós fazemos igual Eva. Deixamos a nossa posição de rainha para poder rastejarmos com a serpente. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, nosso Deus é misericordioso. E é por isso que Ele trabalha na nossa vida. É por isso que Ele nos trouxe para essa conferência, para que nós possamos ser forjadas por Ele. Porque todas nós que estamos aqui, nós precisamos de transformação em alguma área da nossa vida. Ninguém está pronto. Todas nós estamos caminhando nesse caminho até Jesus Cristo voltar para nos buscar, ou até chegar o dia da nossa morte, meninas. Mas nós temos que nos atentar, porque tem um lugar para mim, tem um lugar para você. Fala comigo, existe um lugar de honra para mim. Quando nós invertemos esses valores, como Eva fez,
Então, gente, o pecado domina a nossa vida. Sabe por que que Eva ouviu a serpente? Porque ela saiu da posição dela de rainha. Ei, não saia da sua posição. Lá no seu lar, você é a rainha do lar. Você é a rainha daquele lar. Eu quero fazer você tomar uma atitude profética. Eu quero te dizer algo que o Espírito Santo está falando aqui comigo. Você vai pegar uma foto sua. Quem aqui é casada, gente? As que não são casadas também vão fazer isso, como um ato profético. Porque você vai se casar, você está esperando no Senhor. O Senhor está preparando o melhor para você. Você vai pegar uma foto sua. Você vai comprar um porta-retrato bem bonito, com uma coroa assim em cima. E você vai colocar na estante da sala da sua casa. Porque você é a rainha daquele lar. Lembra quando a gente era criança que a gente cantava lá no Brasil? Mamãe é a rainha do lar. Quem lembra dessa musiquinha, gente? Você lembra? É exatamente isso. Você é a rainha do seu lar. É para você que Deus vai mostrar o que Ele precisa mostrar. Você juntamente com seu esposo é o seu sacerdote, é aquele que Deus levantou para governar você, para te direcionar, para te abençoar, mas você começa a exercer negidor, auxiliando ele, ali sendo aquilo que ele precisa. Você é a rainha do seu lar, é você que tem que dizer aquilo que Deus tem na vida dos seus filhos, é você que juntamente com seu esposo, juntamente com ele, alinhada com ele, você vai dar uma palavra de destino na vida dos seus filhos. Você não vai deixar as coisas dessa vida roubar aquilo que Deus quer fazer. Sabe esse filho que você tem orado por ele? Deus vai usar ele de uma forma sobrenatural. É só você começar a profetizar sobre a vida desse filho. É só você começar a profetizar. Desde o ventre, a mãe pode profetizar sobre os seus filhos. Os meus filhos, eu sempre orei desde o ventre, meu esposo, a gente sempre orou. Nós consagramos as crianças desde piquititinhos ao Senhor. A minha filha Karen é uma pastora, ela prega a palavra, lidera, se formou no CFNAI lá no Texas, uma menina usada pelo Senhor, prega inglês, português, agora está aprendendo espanhol, porque lá em Miami, gente, só fala espanhol, né? Então agora ela está aprendendo espanhol. O Ítalo, meu filho do meio, um levita na casa do Senhor desde 2 meses de idade. No carrinho, nós já vimos que Deus ia usar ele na adoração. Ele ficava horas e horas e horas batendo a palminha, mexendo os pezinhos, enquanto estava ali o CD tocando lá com as canções. E meu esposo falou, amor, esse menino vai ser um levita, um menino cheio da graça de Deus. E é o que ele tem sido. O Ítalo, agora há pouco tempo atrás, o inimigo quase quis roubar do meu filho nos maiores sonhos de Deus na vida dele. Mas eu percebi, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, estou sentindo em Deus contar esse testemunho aqui para vocês. Deus está mudando aqui algumas coisas e eu estou aqui na mão do Senhor. Eu não estou aqui cumprindo um protocolo, amém, gente? Eu não sou assim. Eu estou aqui nas mãos do Senhor. Meu filho, desde criança também, a gente percebeu que ele tinha um chamado para a área da medicina. Eu sou enfermeira. E desde pequeno, Joyce, o Ítalo ficava trazendo pra gente vídeos de cirurgia. Olha, mamãe, eu não gostava, que eu sou aquela enfermeira medrosa, não gosto de ver cirurgia, não gosto de ver essas coisas. Meu filho, mamãe quer ver, não. Mamãe, você não é enfermeira? Eu sou, filho, mas mamãe é enfermeira mais de abraçar, beijar, cuidar, tal. Mamãe não gosta de ver essas coisas feias, não. Desde pequeno, o menino mostrou que ele tinha um chamado na área da saúde. E aí, ele começou a estudar aqui, quando nós chegamos, terminou o high school. E aí, o que aconteceu? O Senhor foi confirmando o coração dele, ele começou a se preparar para fazer o MCAT, que é a prova para fazer medicina aqui. Só que aí, ano passado, sabe o que aconteceu? Ele e a noiva dele, a minha norinha, eles vão se casar agora em junho, dia 7 de junho eles se casam. Ela também está fazendo medicina. Eles sentaram comigo na mesa lá em casa. A gente quer falar com você, mãe, senta aqui. Eu sentei, falei, o que foi, meninos? Então, a gente está decidindo, assim, a gente está pensando, a gente não vai fazer mais medicina não, porque são muitos anos e vai ser muito difícil, é muito caro, a gente vai ficar com uma dívida aqui, né, porque eles têm que pagar depois que termina, igual, né, no Brasil às vezes acontece, aqui nos Estados Unidos também é assim. E aí vieram com um discurso todo pronto para mim, falando que eles iam fazer iam ser só nurse practitioner mesmo, que eles não iam fazer o MD. E aí, na hora, eu vi o inimigo tentando roubar o sonho do coração deles, o sonho de Deus. Porque Deus já tinha falado para mim e para meu esposo que eles seriam um braço forte, que a gente tem um projeto missionário há 14 anos na nação do Haiti. E o Senhor já tinha falado com a gente que eles seriam os médicos responsáveis pela clínica que eu vou abrir lá no Haiti. E ali eu vi o inimigo tentando roubar esse sonho do coração do nosso filho. E aí eu falei, não,
Vocês não vão fazer isso. E eu comecei a profetizar sobre a vida dele, sobre a vida da Isabela, minha nora. Eu falei, não, vocês não vão desistir do sonho de vocês. O que eu vi ali, meninas? Eu tive o entendimento e Deus me mostrou que o inimigo estava tentando roubar aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Mulheres, somos nós. É pra gente, é pro nosso marido que o Senhor vai mostrar. Ei, fique atenta àquilo que Deus tem para fazer na vida do seu filho. Não aceite menos do que o sonho de Deus. Pastora Renata, você não sabe como é que está a vida do meu filho. Você não sabe como é que está a situação. Não importa. Se você mudar a sua visão, começa a olhar e ver um menino cheio de Deus. Começa a olhar e ver uma menina cheia do poder de Deus. Começa a olhar e ver filhos. Filhos que adoram na casa do Senhor. Isaquinho, eu estava vendo aqui a Juliana, a sobrinha da pastora Kênia ministrando. Estava sentindo falta do meu filho, porque ele é o nosso tecladista oficial da igreja. 15 anos de idade. É o nosso tecladista oficial. Somos nós que falamos para os nossos filhos aquilo que Deus vai fazer na vida deles. Não é o mundo, não são os professores, não são os amigos, não são as dificuldades dessa vida terrena, somos nós. Ei, Deus quer usar os seus filhos. Mas nós temos que prestar atenção, porque essa inversão de valores, muitas vezes, vai tentar roubar isso da gente, essa visão aguçada, esse entendimento daquilo que é celestial dentro da nossa casa. Gente, a segunda coisa que eu aprendo aqui com esse versículo, dessa inversão de valores, dessa troca de papéis, a identidade de uma mulher. Porque nós somos princesas e não escravas. Fala comigo, eu sou uma princesa do Senhor e não escrava do pecado. Ei, sujeite-se à realidade da sua vida, à verdade da palavra de Deus. Vou falar mais uma vez para você. Sujeite a realidade da sua vida, a verdade da palavra de Deus. O que você está vivendo hoje é um processo e não uma sentença. O que você está vivendo hoje, às vezes até dentro da sua casa mesmo, mulher, não é a sentença final, a resposta final. O nosso Deus, Ele tem poder para transformar qualquer circunstância. Eu estou aqui nessa noite para declarar sobre a sua vida que essa conferência, ela vai marcar um antes e um depois na sua vida. Quando eu cheguei hoje lá na casa da pastora Kênia, nós começamos a orar com as meninas e o Senhor ministrou claramente que mulheres que estão nessa conferência, levanta sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Ei, você vai sair daqui tão forjada pelo Senhor. Você vai sair daqui tão trabalhada por Ele. Você nunca mais vai ser a mesma. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Deus está procurando filhas, princesas, para que Ele possa usar nesse tempo. Eu vejo Deus lançando mulheres, lançando mulheres, lançando mulheres, lançando mulheres. Eu vejo Deus lançando mulheres. E quando eu falo, eu vejo Deus lançando mulheres. Eu vejo Deus como, sabe, aquele arqueiro pegando essas flechas e lançando. Ele pega da aljava, aleluias, e ele trabalha, e ele vai forjar também essa flecha preparada por ele, e ele vai lançar você, mulher. O Senhor está mandando eu profetizar sobre a vida de mulheres aqui, que tem uma palavra, uma promessa, uma palavra profética, que você vai escrever livros. Pastora, será que a senhora podia pegar dentro da minha bolsa? Tem 4 livros ali, que eu esqueci de pegar. Isso mesmo. É pastora Regina, não é? Vem cá, pastora. O Senhor está mandando eu fazer algo contigo. O Senhor, Ele está entregando a você um livro de um testemunho tão lindo que Ele fez na sua vida e que você precisa compartilhar com as mulheres, com o povo dEle. O Senhor, Ele está te dando. É esse tempo. Não é para daqui a algum tempo. É para hoje. E conta comigo. Porque eu estou nesse mistério aí. Jesus também está fazendo esse tempo novo na minha vida. De escrever livros. E eu tenho ajudado mulheres também a viver isso. Eu profetizo sobre a sua vida. Amém? Quantas creem nessa promessa da glória a Deus, gente? Pode ir para o seu lugar. Pode ficar com esse livro. Esse livro que a pastora está segurando é o Liberta-me. Foi meu segundo livro.
Esse livro aqui é o Mulher de Valor, foi o primeiro livro que eu escrevi. Esse livro ele fala sobre a verdadeira posição de uma mulher, tem muito a ver com aquilo que a gente está ministrando hoje aqui. Sobre mulheres que entendem o seu lugar, o lugar que Deus tem para cada uma de nós. Uma mulher que traz a mulher de volta para o seu lugar. Sabe qual é o seu lugar? Um lugar de valor. Você é uma mulher de valor. Eu tenho recebido tantos testemunhos através desse livro. Tantos testemunhos. Eu escrevi o Mulher de Valor, depois eu escrevi o Liberta-me. O Liberta-me eu conto a história da minha conversão. Eu não nasci num lar cristão. Ora, Baxere Cássia, me empresta seu livro. Eu não nasci num lar cristão. Eu me converti aos 17 anos de idade. Fui a primeira na minha família a me converter, na minha parentela. E para a glória de Deus, depois que eu me converti, eu fui ganhando minha mãe, minha irmã, primos, tios. Eu fui ganhando a minha família para o Senhor. Mas sabe por quê? Porque o Senhor me libertou. E uma mulher liberta, verdadeiramente uma mulher que vive uma vida de santidade, como a gente está falando aqui nessa noite, é uma mulher apta para poder ganhar mais mulheres para o Senhor. É uma mulher usada para também ser um agente de libertação. Depois que eu escrevi o Liberta-me, eu encorajei meu esposo, que também tem promessas para escrever livro. E ele escreveu O Homem de Valor. A gente tem brincado lá em casa que é a saga, né? Mulher de Valor, Homem de Valor. E a gente lançou agora recentemente o Casal de Valor. Nós escrevemos juntos. Amém? Pode dar glória a Deus, meninas. Sabe o que é isso? É Deus. Pode aplaudir o Senhor. É Deus. E eu estou aqui encorajando vocês a viverem aquilo que Deus tem para vocês. Deus tem coisas maiores para fazer na vida de vocês. Quando eu vi a Kenny entrando aqui com essa espada desembanhada aqui, ó. Nossa, como eu fiquei orgulhosa da Kenny. Kenny, tem tanta coisa que Deus vai fazer através de você, minha amiga. Quanta coisa que Deus vai fazer através da sua vida aqui nessa região, junto com a pastora Regina, junto com a bispa, junto com as outras pastoras. Minha querida, Deus vai usar vocês de uma forma sobrenatural. Deus está movimentando as mulheres aqui desse pedaço. Ei, vão ouvir de um avivamento de mulheres nessa região que outrora não estavam acreditando. Pastor Márcio, Deus está levantando uma geração de mulheres aqui, forjadas por Ele. Mulheres que se santificam. Mulheres que entendem que existe uma identidade. Você é princesa e não escrava. Você é princesa e não escrava. Terceira coisa que eu vejo, que eu aprendo com esse versículo. Eu aprendo que não pode ter uma inversão de valores. E eu vou falar o que Deus está mandando eu falar. Eu falo ou não falo, gente? Eu vou falar. Eu vou falar, gente. Deus está mandando eu falar, não pode ter inversão de valores dentro de casa. Estou voltando agora lá para o primeiro ponto. O Senhor faz assim, né? Não pode ter inversão de valores dentro de casa, meninas. O marido é aquele que vai nos direcionar, meninas. Meninas, não queiram pegar o lugar do marido. É um lugar tão pesado, gente. É um lugar tão pesado ser sacerdote, ser provedor, ser aquele que conduz a família, aquele que guerreia, aquele que está ali lutando. É um lugar tão pesado. Esse lugar não é nosso. Lembra, nós somos as auxiliadoras, as que correspondem, aquelas que são exatamente o que eles precisam. Cuidado com essa inversão de valores dentro de casa, porque quando uma casa está tudo invertido, essa casa não consegue viver as promessas de Deus. Ela vive de migalhas. Deus não chamou você para viver de migalhas. Deus, Ele quer usar a sua casa. Deus quer usar a sua família. Sabe o que Deus está mandando eu profetizar aqui agora? Que a sua família vai ser usada aqui nessa nação para a vida de muitos americanos. É você, mulher. Você que está aqui, Deus te trouxe para essa nação. Deus vai te usar na vida dos americanos. A sua casa vai ser usada na vida dos americanos, dos hispanos, daqueles que estão aqui nessa terra com a gente. É a sua família que Deus quer usar. É a sua família. Pastora, tem certeza? Tenho certeza. É a sua família que Ele quer usar. É a sua família que Ele vai usar. Fala comigo, Deus vai usar minha família. Agora a terceira coisa que eu vejo, depois que a gente vê que não pode ter uma inversão de valores, depois que a gente entende que nós temos uma identidade, que nós somos princesas e não escravas, andando a pé, mas somos princesas que vão andar no cavalo, num lugar alto, amém? Num lugar diferenciado, na presença do Senhor, eu vejo também que a santidade, ela é o caminho para que nós venhamos a reinar nessa vida. A santidade não é perfeição,
mas é um estilo de vida alinhado com Deus. Romanos 6,11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma mulher santa é uma mulher forte. Uma mulher santa é uma mulher que não tem do que se envergonhar. É uma mulher que anda com a cabeça erguida. É uma mulher que anda em autoridade. Mulher, Deus tem derramado uma autoridade sobre a sua vida. Levanta essa cabeça, levanta esse ombro e anda como uma princesa. Você, minha irmã, vem cá, por favor. Como é seu nome? Camila, dá seu celular aqui pra Tati. Você vai fazer assim, ó. Você vai vir de cá, você vai mostrar pra gente como que uma princesa anda. Uma princesa cheia da autoridade. Uma princesa que não está andando como um escravo de pé no chão, como o Salomão está falando, mas uma princesa que está andando na sua autoridade de princesa do Senhor. Pode andar. Abaixaracataia xerebás. Orebandarabaia xerecataia xerebás. Olha a autoridade que está sobre a vida dela. Abaiadeira xerecantaia siribaias. Orabaia xerebandalaia se. Olha como é que uma princesa anda, cheia da autoridade. Ela anda diferente. Ela anda se posicionando. Isso, vai, por favor, minha filha. Anda. Arabaianda xerebácia. Haracantaraia xerebaias. Sabe o que acontece? Uma mulher que entende o seu lugar, uma mulher que entende que é uma princesa, uma mulher que entende a sua identidade, ela vai andando, ela vai sendo respaldada pela essa autoridade que o Senhor, Ele vai derramando sobre a sua vida. Esse estilo de vida de santidade, Ele vai trazendo essa autoridade. Aí ela anda, as mulheres que estão à volta dela não estão vendo o cabelo lindo dela, não. Elas não estão vendo essa calça maravilhosa que eu amei, não. Elas estão vendo a autoridade que está sobre a vida dela. Elas estão vendo Deus da vida dela. Elas estão vendo a glória de Deus da vida dela. Quando ela anda, o inferno estremece. A glória de Deus desce. As mulheres são curadas. Os enfermos são sarados. A casa é restaurada. Os sonhos se realizam. Porque ela é uma princesa. Ela é uma princesa. Vai, princesa. Vai para o seu lugar, princesa. Senta como princesa. Levanta essa cabeça. Anda como princesa. Ei, você nunca mais vai andar de qualquer jeito. Levanta esse ombro. Você é uma princesa. Não é questão de ser metida, não, gente. A gente não é metida, não. A gente é cheia da unção de Deus. Coisa que a gente não é metida, pastora Regina. A gente é cheia da unção. Mulher cheia da unção não anda assim, não, gente. Mulher cheia da unção. Vocês viram como que a Sara chegou aqui hoje? Brincadeira, gente. Sara, você é de onde, Sara? Você é de Goiânia, eu achei que você fosse carioca, cara. Eu me identifiquei tanto com você que eu falei, cara, essa menina é carioca. Tati, eu pensei que ela fosse carioca. Não parece carioca? Ó, eu achei que ela fosse carioca. Ela é muito mais bonita que a Patrícia Poeta. Sai fora. Olha aqui. Quando você chegou aqui hoje, vocês viram como a Sara chegou? Gente, ela chegou como uma princesa, gente. Ela chegou aqui, olha, na autoridade de Jesus, a presença. Ela chegou aqui, cumprimentou as irmãs que estavam adorando, né? Chegou aqui, ficou. Daqui a pouco, quando chegou, pastora Sara, ela veio, olha. Ela andou igual uma princesa, gente, linda. Ela veio aqui no altar, ela entregou a palavra de Deus igual uma princesa, cheia da glória de Deus, da autoridade de Deus. É isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos usar cheia da glória, cheia da presença, princesas do Senhor. A gente não precisa de muito recurso. Como a Sara falou, a gente não precisa de muito recurso, a gente precisa só dele, do Senhor. Gente, meu tempo acabou. Quarta e última coisa que eu vejo, gente. Meu Deus. O posicionamento. Ele te coloca no lugar certo. Mulher, tome o seu lugar. E aqui eu quero fechar com Esther. Gente, há 2 anos atrás, o Senhor me desafiou, porque nós temos a nossa cobertura espiritual, que é o apóstolo Ari Caetano. Eu não sei se vocês conhecem a SEC, uma igreja lá no Rio de Janeiro. A igreja que nasceu Aline Barros, Fernanda Brum, Ludmila Ferber, sabe? Esse pessoal aí do louvor. E o nosso apóstolo, ele é um homem muito de oração, ele tem 76 anos. Mas pensa no velhinho que ora, gente. Ele é a nossa cobertura espiritual. E o Senhor, Sara, falou para ele, há uns 6 anos atrás, que era para ele parar de escrever livros
para a igreja, de forma geral, e começar a escrever livro para as mulheres, porque Deus estaria levantando as mulheres nesse tempo, Joyce. E aí o apóstolo Ari começou a escrever. E aí ele escreveu Esther nos dias de hoje, ele escreveu Débora, Miriam, ele tem vários livros que ele está ainda lançando, só para mulheres. E esse livro Esther nos dias de hoje, quando ele acabou de escrever, há uns 4 anos atrás, ele mandou para mim. Ele mandou ainda em PDF, ele falou assim, minha filha, eu queria que você lesse esse livro e que você me dissesse o que você achou, se você quer compartilhar, porque eu estou pedindo para algumas pastoras, né, que a gente cuida, para ver se tem algum toque feminino. Quando eu li o livro, gente, sabe aquele livro assim que eu não tenho nenhuma vírgula para colocar? Eu fui impactada por esse livro. O Senhor ministrou tanto na minha vida com esse livro Esther nos dias de hoje. E o Senhor falou de forma tão audível ao meu coração. Eu estou levantando nesse tempo as mulheres que se posicionam como Esther para mudar destinos não só de uma família, mas de uma geração inteira. E aí eu fui muito impactada. E através dessa unção, porque a gente sabe que a unção que a gente respeita é a unção que vem sobre a nossa vida, sabe? Isso tem um valor tão grande, gente. Vocês querem viver coisas sobrenaturais? Honrem os líderes de vocês. Honrem a liderança de vocês. Isso é uma chave. A honra é uma chave para que a gente possa viver os sonhos de Deus. E o Senhor começou a derramar sobre a minha vida. O apóstolo Ari orou por mim. Antes da gente vir aqui, ainda para os Estados Unidos, nós fizemos um culto do envio lá na nossa igreja de Cabo Frio. E ele orou pela minha família, profetizou sobre a vida de cada um de nós. E todas as palavras que ele liberou sobre a nossa vida está se cumprindo, gente. Todas as palavras. E uma das palavras é que eu iria começar a escrever livros. Gente, depois de tempo, o Espírito Santo foi trazer à minha memória que quando eu era criança, gente, eu passei tanta coisa na minha infância. Fui abusada sexualmente. Cresci num lar que não tinha Jesus. Um lar que eu tinha muito amor, mas que os meus pais não tinham como me dar o mais importante. E depois que o apóstolo ele profetizou sobre a minha vida e o Senhor falou comigo que eu iria começar a escrever livros, o Espírito Santo trouxe à minha memória, filha, lembra quando você era criança? Que você pegava aqueles seus caderninhos de papel de carta. Quem teve papel de carta, gente? Que fazia coleçãozinha assim. Vocês lembram, gente? Que você pegava os seus papéis de carta e você começava a escrever. Já era eu forjando você para aquilo que eu queria fazer na sua vida. Até nos desertos mais difíceis que você já passou na sua vida, Deus estava te forjando. Até nos momentos mais delicados da sua vida, Deus estava te forjando. E há uns 2 anos atrás, depois que eu já tinha lido o livro, eu comecei a escrever uma Mulher de Valor. E o Senhor falou comigo, filha, eu vou começar a usar você para mulheres que você não conhece, fora da comunidade que você cuida, das igrejas que vocês cuidam. A gente tem um ministério que tem 20 anos, tem igrejas no Brasil, tem a igreja aqui em Miami. E ele falou, vou começar a usar você para mulheres que você não conhece ainda. Você vai começar a fazer mentoria para mulheres. E eu falei, Senhor, como vai ser isso, Senhor? Como é isso? Eu nem sei como começar. E eu falei, Senhor, eu já vejo que tem mulheres fazendo isso. Ele falou, filha, o que eu quero fazer com vocês é algo tão poderoso. Eu estou levantando as minhas filhas nessa geração, as minhas princesas. E não importa, eu quero levantar quantas mais se posicionarem. Cadê as Estéreis aqui nessa noite? O Senhor quer usar você. E aí ele falou, você não vai fazer a mentoria com o seu livro, você vai fazer a mentoria com o livro Esther nos dias de hoje. E aí foi quando a Kênia fez comigo.